Olá, pessoal! Bem-vinda ao meu canal. Hoje iremos falar do não de Deus, o não de Deus. É doído, né? Quem já ouviu um não de Deus? Acredito que todo mundo, né? Porque nem só de si vivemos. Infelizmente. Ou felizmente, né? Vocês vão entender por quê. O não de Deus, ele é doloroso, né? Especialmente para nós que somos seres humanos, né? Que queremos porque queremos certos tipos de coisas, ou pessoas, ou lugares, ou enfim. Então, assim, tem diversas formas que Deus, ele já não disse não. E para cada pessoa tem um não, e cada pessoa sente de uma forma diferente. O não de Deus é livramento. Por quê? Porque Deus, ele é perfeito. Deus, ele é o nosso Pai. Ele cuida de nós. Ele cuida de quem quer ser cuidado por Ele, né? De quem abre a porta para ele entrar. Então, assim, nem toda vez Deus vai dizer sim, porque tem determinadas situações que não é bom para nós, que ao nosso ver, ao nosso olhar, enxergar, é lindo, é maravilhoso, mas Deus, aquele que sabe do passado, presente e futuro, ele sabe que não será bom, que não será algo, né, que, que vai ser bênção. Então, assim, quando Deus te disser não, agradeça, fica feliz. Por quê? Porque o não de Deus, ele é livramento, ele te livra de tragédia, ele te livra de acidente. O não de Deus, ele te livra do homem sanguinário. O não de Deus, ele te livra da mortandade, de morte. Ele te livra de falsidade, te livra de tropeço, de choro. Ele te livra de diversas coisas na determinada ocasião, entendeu? Vamos supor, dias atrás eu estava planejando viajar. E aí eu falei, meu marido concordou, estava tudo lindo, e eu fui orar, apresentar a Deus, porque eu faço isso sempre, né? Em tudo na minha vida. E fomos orar, Deus não falou nada. Então eu continuei com os planos. Por quê? Porque ficou ali um campo em aberto, né? Deus não falou não, mas Deus também não falou sim. Então eu fiquei ali na perseverança. Fui seguindo os planos, mas não fiz nada concreto porque eu ainda não tinha resposta. Mas como não ouvi o não, continuei seguindo, né, com o projeto, com o plano. E aí fui olhar voos, fui olhar para hotéis, e o meu marido falou assim, amanhã, isso era à noite, nós estávamos na cama, eu no computador compro os voos, porque ele não gosta de comprar pelo telefone. E eu fico responsável por reservar o hotel, porque eu sou um pouco mais chato com o hotel, né? E ele sempre deixa eu reservar o hotel. E ele deixa sempre comigo, e até porque ele também confia, sempre eu sou bem detalhista. E aí eu olhei os hotéis, desci, subi, abri outro. Então escolhi o hotel, e quando eu ia reservar, eu não sentia paz. Eu falei assim, amanhã, então como amanhã eu tenho que comprar as passagens, amanhã eu reservo o hotel. Então quando foi no outro dia que eu fui orar, Deus falou que não, que não estava comigo, que não permitia que eu fosse. Então assim, eu queria muito, eu ia para Nova York, a gente iria no momento agora que iria começar, que a cidade iria estar decorada de Natal, ia estar linda.
né? Quem foi para Nova York sabe que é uma cidade maravilhosa. Então, assim, eu estava muito animado. Mas quando o Senhor disse não, eu entendi, amém, glória a Deus, e eu fico feliz de ouvir não. Sabe por quê? Porque eu poderia ir para Nova York, poderia acontecer um acidente, poderia acontecer uma tragédia, poderia acontecer um roubo, poderia acontecer diversas coisas, entendeu? Então não faz sentido eu ir para Nova York para mim contar uma lágrima, para me chorar depois. Não faz sentido. Para mim lá eu tenho que ir para que quando eu voltar eu conto essa experiência feliz, né? É isso que vale a pena. Então assim, para mim é um livramento, entendeu? É um livramento, o não de Deus é um livramento. Ah, você orou, apareceu uma proposta de emprego, você orou. Deus falou, não, agradeça aquele emprego para você, poderia te trazer uma depressão, poderia trazer pessoas ruins naquele lugar, poderia afastar você da sua família, do seu casamento, dos seus filhos, poderia diversas coisas acontecer. Ah, um casamento, então, esse Deus falou, não, você orou para aquele rapaz, aquela pessoa, aquela mulher, e Deus disse, não, pois é, eles poderiam ser um abusivo, eles poderiam te maltratar, te trair, poderia, porque tem pessoas que entram na sua vida e faz um escarcéu. Então, assim, o não de Deus foi um livramento nessa área. Ah, na compra de um móvel, sei lá, você queria comprar uma casa, você está com dinheiro, você pediu para Deus, Deus falou não. Aquela casa poderia, a princípio, ser linda, mas lá por dentro poderia ter muitas coisas erradas, poderia ser uma infiltração que, né, muita, sabe? Poderia ser algo que ele, um carro principalmente. O carro é lindo por fora, mas se você for olhar dentro, né, as partes mecânicas tá cheio de coisas erradas. Então assim, o não de Deus, ele é livramento, entendeu? Então fique feliz quando Deus te disser não, entendeu? Agradeça quando Deus te disser não. Diversas propostas que você recebe é cilada do diabo, porque ele vê que o diabo ele não sabe o que nós pensamos. Mas se você conversou com alguém, se você expôs aquilo, a partir do momento que você falou, ele já sabe do que você está querendo. Então vai que você conversou com o seu pastor, vai que você conversou com uma amiga que você confia, conversou com sua mãe. Ah, eu quero tanto aquilo. Aí o diabo, ele ouve, né, quando você externa. Então ali ele já começa a trazer ciladas. Por isso devemos, né, orar bastante, apresentar tudo a Deus. Porque aí, você, vamos supor, orou tanto por um emprego, orou tanto pelo emprego, aí vem um emprego lindo, salário lá na altura, e assim, perto de casa, e, sabe, tudo lindo. Porque é assim, esse lado do diabo, tá? Aparentemente é tudo lindo. E aí você ora e Deus fala não. Aí você fica chateada, mas por que que Deus não deixou? Era perto da minha casa, o salário era alto, o salário ia pra fazer isso, ia pra fazer aquilo. Eu ia guardar, eu ia viajar, eu ia comprar isso, eu ia comprar aquilo. E Deus me disse não, e você fica chateada. Não fica, porque aparentemente aquilo seria maravilhoso, mas só quem sabe do futuro é Deus. Entendeu? Só quem sabe do futuro é Deus, e Deus é maravilhoso, Ele é nosso Pai, Ele só quer o nosso melhor. Então, Ele não vai te dizer um não só por maldade, que Deus não é mau, entendeu? Deus não é mau, Deus é maravilhoso, Ele é perfeito, Ele só quer o nosso bem, Ele quer nos dar os melhor. E também existe o não de Deus, que é aquele não que não é a hora, entendeu? Não é tempo ainda. Por quê? Porque se você, vamos supor, que você está querendo algo e você recebe naquele tempo, vira maldição, entendeu? Então, assim, existe um tratamento no percurso. Deus te prepara para você receber aquilo. Então, tem vezes que Deus diz não, que não é o tempo. Tem vezes que Deus diz que não, que é não. E tem vezes que aquilo não é para você e acabou, e dê glória a Deus. E tem vezes que aquele não é porque não é aquele tempo, é um tempo mais à frente que Ele vai te preparar, vai te polir, vai te lapidar. Então, assim, a porta que Deus abre, ninguém fecha, a porta que fecha, ninguém abre. Quando Deus te disser não, gente, não atravesse a faixa, não cruze a linha, sem consultar, ou mesmo consultando e Deus dizer não e você ir lá fazer porque aparentemente é lindo, é maravilhoso, a consequência é grande.
a consequência é grande, entendeu? Vai vir ali uma felicidade momentânea, mas a consequência parece que dura uma eternidade, tá? Então assim, se alegra com o não de Deus, entendeu? Se alegra com o não de Deus, que o não de Deus, ele é bênção, ele é livramento, ele é cuidado, ele é proteção, entendeu? Então é isso. Falamos hoje sobre o não de Deus. Às vezes é difícil ouvir o não, gente do céu. Eu sei como que é isso, tá? Mas também existe em algumas ocasiões que o não de Deus, ele falou não, você ouviu, respeitou, tomou posse do não de Deus e começou a apresentar aquilo para Deus, pedir para que ele transforme aquele não em sim. Deus pode fazer, sabia? Existe testemunho e casos que não é o comum, né? Não, quando não é não, e aí bola pra frente e segue. Mas em alguns casos existe sim. Então assim, mas aí você vai orar, aí vai ter um processo, e aí Deus, ele vai te preparar para aquilo, ele vai quebrar as maldições, ele vai impedir aquela cilada, porque Deus transforma a maldição em bênção, sabe? Então assim, oração, né, apresentando, perseverando, que pode ser que Deus transforme aquele não. Mas ele irá te falar. Então assim, quando ele disser não, toma posse, respeite e não faça, não ande para frente se ele falar que não é para ir. Não atravessa a linha. E aí, em algumas situações, ele também pode surgir algo ali que você começa a apresentar, orar, perseverar, fazer jejum, campanhas, e pode ser que ele fale, minha filha, então tá, vou tornar esse não em sim e te dar a bênção, ou whatever que você tá ali almejando. Então é isso, pessoal. Fique aqui comigo, muito obrigada por me ouvir. Curte, comenta, compartilha, entendeu? E muito obrigada, que Deus abençoe, tá? Até a próxima, tchau!